As cartas de Paulo aos Romanos 4:16, diz assim a palavra do Senhor: essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém. Querido Deus, está entre nós a sua palavra, e ela permanece no reino da glória do Pai. Pelo teu Espírito será dita aqui esta igreja, ministrada a cada coração. Assim eu oro, que o Senhor venha falar poderosamente no coração de cada vida que está aqui. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, as cartas de Paulo aos Romanos é um tratado teológico maravilhoso sobre fé. Eu vejo esta noite, irmãos, eu quero ir direto ao ponto, que a maior dificuldade que temos é o problema da falta de paciência. Tem muita gente sem paciência, não é? Crente e não crente. Essa falta de paciência, irmãos, nos deixa um pouco estressado. Nós vemos muitas pessoas estressadas. Quando nós olhamos para a nossa vida cotidiana, nós ficamos impacientes quando o semáforo abre. Às vezes eu sou assim também, confesso. E a pessoa fica lá na frente, parece que está no celular falando com a pessoa e esquece: olha, o semáforo abriu. Então, hoje vivemos em um momento de pessoas com nervos, os nervos à flor da pele, não é assim? A impaciência nos faz desacreditar, nos faz afastar-se da palavra de Deus. A impaciência que nos traz problemas dentro de casa, a impaciência que nos faz, como fala assim, não aproveitar do momento feliz da nossa vida com calma. Também, deveras, quando nós olhamos, ficamos na fila de um hospital para ser atendido, passar por uma simples consulta. Ficamos numa fila no fast food para receber um lanche. Nós vemos tantas pessoas com os nervos à flor da pele. E nem sempre foi assim. Quando nós olhamos para essa história, irmãos, nós olhamos que este homem, por nome de Abraão, o pai da nossa fé, eu também diria que é alguém que nos traz, irmãos, como um fruto do Espírito Santo, a paciência. Um homem que agora velho, cansado, não tinha mais virilidade, a esposa estéril, e dá uma lição para nós. Com uns 100 anos, né? O Senhor muda o seu nome, melhor dizendo, com 75 anos, o Senhor muda seu nome de Abrão para Abraão. Ele espera mais 25 anos para depois nascer Isaac. Creu na promessa do Senhor. A impaciência minha e sua faz gerar em nós a incredulidade.
A impaciência arranca as promessas do Senhor do nosso coração. Por quê? Porque hoje nós vivemos em um mundo de muito estresse. Nós olhamos, irmãos, e não temos paciência para aguardar a nossa vez. Nós não temos paciência para esperar o Senhor resolver algumas questões para a nossa vida. E tomamos partido daquilo. A impaciência que tem desmanchado, desfeito casamentos, tem atrapalhado famílias, tem feito nós sairmos do trabalho, sairmos da igreja, tem feito nós perdermos a amizade, a impaciência que tem gerado muitas confusões, e é sobre este tema que nós vamos ouvir hoje. Tenha paciência, Deus está no controle. Tenha paciência, Deus tem as rédeas da história em suas mãos. Tenhamos paciência, o Senhor está sentado no mais alto trono, vendo todas as coisas. Tenhamos paciência. Essa palavra às vezes para mim e você que somos ansiosos, parece que nós esquecemos o significado dela, paciência. Essa palavra tão pequena, paciência, que é um dos frutos do Espírito, é gerada através da nossa mansidão. Quando Jesus vai pregar no sermão, irmãos, vai dizer assim lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados mansos, porque deles é a terra, herdarão a terra, ou seja, viverão muito tempo sobre ela, passarão sobre esta vida, felizes, conscientes da felicidade. Mas infelizmente, irmãos, a impaciência tem transformado a nossa vida, e hoje vivemos a era do imediatismo. Se não acontecer hoje, eu não vou mais amanhã. Se Deus não falar comigo, eu não vou mais à igreja. E infelizmente, o pregador, a igreja, tem esquecido de tratar destes assuntos. A impaciência que gera a ansiedade precede a depressão. A ansiedade precede a nossa queda. Quem tem ansiedade pratica o ato da descrença. Para de crer na palavra do Senhor. A ansiedade, a impaciência antecede a nossa ansiedade. Quando nós olhamos para esse texto, muitas pessoas desesperam hoje mesmo, antes de esperar. Desiste de esperar antes mesmo de esperar. Está entendendo? Quem está comigo aqui? Antes de esperar, se desespera. Não vai acontecer, não vai dar certo, está errado, o negócio não vai funcionar, o casamento vai acabar, esse diagnóstico, chegamos no hospital, o médico diz, olha, o teu colesterol é desta maneira, a sua causa, nós passamos lá e está faltando um documento desse. Quem aqui já faz isso? Quem aqui já fez isso? Irmãos, olha a palavra de Deus hoje para esta noite. Olha, você tem que providenciar esse documento, esse. Aí você abre e está desta maneira, como este papel aqui, ó, uma lista de pedidos de documentos. Aí você olha para aquilo, aí você chega em casa e diz assim para tua esposa, amor, esposo, bem, não vai dar. Esse negócio da gente comprar, a gente negociar, a gente resolver essa questão, a gente financiar a nossa casa, o apartamento, o carro, não vai dar certo. Por quê? Né, Bruno? Porque tem uma lista de documentos. Olha o que Deus está falando esta noite. Tem uma lista de documentos, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tem como eu resolver essa questão. Não. Ou seja, nós nos desesperamos antes de crer. Nós nos desesperamos, irmãos, antes de pelo menos tentarmos resolver aquela circunstância. As pessoas vivem o seu próprio desespero. Eu e você às vezes praticamos. E sem esperança, esses dias o Senhor falava sobre isso. O homem do tanque de Betesda. Aquele homem não tinha mais esperança. Quando Jesus chega nele e fala assim, ainda quer ser curado? Versículo 16, João 5,16 vai dizer assim, que depois o Senhor disse, encontrou ele lá no templo e disse, olha, os seus pecados foi perdoado, vá em paz, não peque mais. Ou seja, o que estava naquela situação, naquele homem, uns 38 anos, era o desespero. Quanta gente aqui esta noite desesperado.
Quantas pessoas aqui esta noite, quantos irmãos e irmãs que estão aqui desesperados, desesperadas. E nesse momento tão difícil, e você, irmãos, nós fazemos exatamente como o homem do tanque de Betesda. Olha, para mim não dá mais. Eu não quero mais ser curado, não. Para mim não dá mais certo, já acabou, o casamento não tem mais jeito. Olha, eu vivo há 10, 15, 20, 30 anos ouvindo a mesma coisa, eu vou mudar, e nunca muda. Talvez você veio aqui esta noite desta maneira, que a sua esperança já foi embora de ver o seu marido um salvo, convertido, sem os costumes das drogas, sem o costume dos vícios. Você veio aqui esta noite, mãe, pai que está aqui, e pensando: Senhor, o meu filho não tem mais jeito, eu estou cansado, parece que não tem mais jeito, eu perdi minhas esperanças. O Senhor veio aqui esta noite para te trazer esperança, para te trazer um alívio e dizer assim: olha, não se desespere antes mesmo de esperar, não se desespere antes mesmo de confiar. O Senhor está aqui esta noite fazendo um tratado com você. Se você voltar para a presença do Senhor e arrancar esse imediatismo do seu coração e colocar dentro do teu coração, deixar o Espírito Santo devolver esperança para a tua vida, o Senhor é aquele que vai te levantar esta noite, o Senhor é aquele que vai te colocar de pé esta noite. Ele quer arrancar essa desesperança do seu coração e colocar a fé no seu coração, colocar a esperança no seu coração, depositar a palavra de Deus no seu coração, e é com ela que você vai viver, é com ela que você vai receber vitórias, é com ela que você vai crer e vai acreditar de uma tal maneira. Você vai passar a ver o seu filho com outros olhos, o teu marido com outros olhos, a tua esposa com outros olhos. Por quê? Porque o Senhor vai começar a trabalhar e você vai conseguir enxergar o movimento do Senhor na vida daquele que você já perdeu a esperança, na vida daquela que você já perdeu a esperança. O Senhor está trabalhando, o Senhor está movimentando. Isso é fé. Fé é um dom de Deus. Fé é o ato de crer para receber, não é receber para depois crer. Fé é o ato de crer para receber. Louvado seja Deus, bendito é o Senhor, louvado seja Deus. Bem, irmãos, quantas pessoas que estão aqui esta manhã, talvez nesta noite, me perdoe, que a sua esperança já foi embora, que o seu momento de prazer que você tinha em ao menos sonhar, até o seu desejo, aquele sonho que você teve, aquela logística que você fez para conquistar alguma coisa, e alguma coisa não deu certo, alguma coisa não germinou, aquilo que você plantou, aquilo que você desejou fazer deu errado. Tem muito crente desistindo. Paulo está chamando aqui, irmãos, e tratando sobre o assunto promessa e fé. Sabe, se Deus prometeu, irmã, se Deus prometeu, pai, se você está agarrado e orando em cima das promessas do Senhor, creia que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Tem muito crente por aí não dando mau testemunho no terno, na roupa, que acham, que o mau testemunho é só na roupa. Não, irmãos, tem muitos crentes por aí dando mau testemunho no ato de crer, e ainda divide com pessoas, falando mal de Deus. Irmãos, tem muito crente por aí assim. Vai na igreja todo dia, canta todo dia, ora todo dia, prega todo dia, louva todo dia, fala de Deus todo dia, mas quando vai falar com alguém, eu estou desesperançado, irmão, eu já perdi a minha fé, eu não tenho mais esperança, sabe? Que crente nós somos? Perdi a esperança, eu não consigo mais crer não. Eu creio, se não for aqui será em outro lugar. Eu creio, se não for no dia de hoje será no dia de amanhã. Diga aí agora onde você estiver, eu creio. Se não ser essa noite, vai ser na próxima noite. Eu creio, não foi essa semana, vai ser a semana que vem. Eu creio, não deu certo esse mês, o mês que vem Deus vai prover sobre a minha vida. Eu creio, não foi este ano, mas o ano que vem o Senhor vai. Tem gente aqui que está desanimada porque o ano está terminando. O Senhor está dizendo para a tua vida esta noite: não importa se o ano está terminando, Deus não depende do ano, Deus não depende do dia, Deus não depende do mês, Deus não depende da hora. O cosmo de Deus é diferente
diferente do meu, do seu e do nosso. Deus não depende do ano 2024, o ano de 2025. Se Deus quiser transformar, Ele transforma. É o tempo de Deus. O que eu e você não podemos perder é a esperança. A esperança provém da fé. Louvado seja Deus. Como está a sua fé? Se tem fé e promessa, o Senhor vai cumprir o que está determinado sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Se você tem a promessa, ore agarrada na promessa, firmado na promessa do Senhor. Louvado seja Deus. Se você tem a promessa, tem tudo, porque aquele que prometeu para você é fiel em cumprir a sua palavra. Se você tem a promessa, você tem tudo. Louvado seja Deus. Ele é fiel e cumpridor da sua promessa. Ele é o avalista da sua própria palavra. Quando ele diz assim, ó, eu sou a palavra, Jesus Cristo, louvado seja Deus. E se você tomou posse da mensagem, se você tomou posse da promessa, Ele é fiel para cumprir a tua palavra. Louvado seja Deus. Está desesperada por quê? Está desesperado por quê? Se aquele que te prometeu é fiel em cumprir. Ele não é filho do homem para que se arrependa ou minta daquilo que prometeu. Louvado seja Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Bem, irmãos, se você se desespera, ou se você vive de uma vida de anseio, nada poderá mudar em sua vida. Lucas vai dizer isso, se eu não me engano, no capítulo 5, vai dizer sobre a ansiedade. Que eu e você não podemos aumentar sequer um côvado da nossa vida quando somos ansiosos. O côvado significa mais ou menos da ponta do teu dedo até o seu cotovelo. Você não pode aumentar sequer isso. Olha para cá, ó. Você não pode aumentar daqui a aqui na sua vida, ó, quando você está ansioso, desesperada. Normalmente a nossa ansiedade faz isso, arranca de nós a esperança. Paulo está dizendo para a igreja: vocês estão muito desesperados. Vamos com calma. Vamos com paciência. A impaciência, irmãos, tira de nós a paciência. E a paciência é um dos frutos do Espírito Santo. É alguém que tem atributos de salvação, atributos da graça. Bem, quando nós olhamos para esta mensagem que acabamos de ler aqui, irmãos, tem muita gente assim, ao contrário de Abraão, que por causa de alguma coisa que deu errado, plantou e não colheu, não nasceu ainda, entra em desespero e passa a enterrar os seus sonhos. Abraão tinha um sonho legítimo, ser pai. Sara também tinha um sonho legítimo de ser mãe. Porém Abraão era já velho, tinha 75 anos, não tinha nascido seus filhos ainda. Sara era estéril. Mas a própria palavra por Paulo vai anunciar: esta é a razão porque provém da fé, para que sejamos segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência do que está no regime da lei, mas a descendência de que tem por fé por Abraão. Ou seja, está dizendo assim, a mesma fé que Abraão adquiriu lá no princípio no regime da lei, cobre esta igreja, porque eu e você somos descendentes de Abraão. Mesmo ele crendo, irmãos, esperou contra a esperança. A mesma fé, por isso é tomado Abraão como pai da nossa fé. Como um homem pode crer e acreditar, irmãos, em algo que não existe, que não tinha como existir? E você não sabe, Abraão teve duas atitudes do ato de crer que fez ele como pai da fé. A primeira, sendo velho, Sara estéril, ele foi o primeiro a crer que um ventre estéril podia gerar. Eu vou repetir isso. A primeira atitude extraordinária da fé deste homem, ele e a esposa Sara foram primeiros a crer que Deus poderia fazer um ventre estéril gerar. Deixa eu dizer algo ministrado pelo Espírito Santo pela sua vida. Mesmo que você olhe para alguém e não tem mais esperança, não tem jeito de ter vida, o Senhor está aqui esta noite anunciando a mim e a você que Ele é o dono da vida. A morte está nas tuas mãos, a saúde está nas mãos do Senhor, e operando Deus ninguém pode impedir. Louvado seja Deus. Ou proferimos a palavra do Senhor, ou adquirimos para nós, irmãos, a incredulidade. Ou somos filhos do Senhor, ou somos servos de Deus, ou carregamos sobre nós a fé, ou somos pessoas desesperançadas. Decidimos hoje que nós somos de fato, se servos do Senhor e cremos na Tua palavra, que Ele é fiel para cumprir a Tua palavra. Louvado seja Deus.
A primeira fé que estava em Abraão era que Deus poderia trazer à existência aquilo que não existia. A segunda atitude de Abraão, a Bíblia diz que depois de 100 anos, com 100 anos o Senhor deu a ele Isaque. E agora Isaque, já adulto, moço, o Senhor pede como sacrifício. A segunda atitude de fé de Abraão, extraordinária, ele creu. Quando o Senhor disse, olha, ofereça o teu filho em sacrifício a mim, ele não duvidou do Senhor e nem duvidou. Não, isso aí não é Deus que está falando, não, isso é o diabo. Não, ele creu. A Bíblia diz que no outro dia de madrugada ele pegou o filho, a lenha, o cutelo, o fogo e saiu para oferecer o seu filho. Nem esperou amanhecer o dia. E quando ele está nos pés do Monte Moriá, ele olhou para o seu servo e disse assim, ficai-vos aqui, eu vou ali com meu filho adorar e voltaremos junto de vós. Abraão creu também. O mesmo Deus que fez a minha mulher gerar, o mesmo Deus que abriu o ventre da minha esposa para gerar, o mesmo ventre que deu Isaque para mim, ele também é fiel para devolver Isaque ressuscitado para mim. É a fé que provém, irmãos, da graça maravilhosa, da conversão que está no nosso coração. Portanto, se você está aqui esta noite, vivendo imediatismo, vivendo a impaciência, vivendo a intolerância pelo tempo que já passou, o Senhor está anunciando para esta igreja, Ele é um Deus que salva, que cura, que liberta. Não tem porta fechada que Ele não possa abrir, não tem lugar que Ele não possa entrar, não tem cadeia que Ele não possa derribar, não tem lugar que ele não possa ir, não tem terra que ele não possa pisar, não tem ventre estéril que ele não faça gerar, não tem lugar que ele não possa estabelecer a saúde. Se você veio aqui esta noite sem paciência, eu não posso vir aqui, receba a paciência, porque eu não tenho esse poder, mas o Senhor está dizendo, se o seu coração estiver aberto esta noite para receber paciência, o Senhor está dizendo, a partir da tua fé, que vai constranger a você este momento, vai confrontar a você e dizer assim, o Deus que eu adoro é um Deus poderoso, que ainda cumpre as tuas palavras, é um Deus do sobrenatural, é um Deus que restabelece saúde, é um Deus que transforma o homem de dentro para fora. O Senhor poderá transformar a tua vida, se assim você colocar o teu coração naquele que gera todas as coisas, naquele que faz crescer aonde não tem semente, naquele que faz germinar aquele que não plantou, aquele que faz a vida aparecer naquele que não tem mais vida. O Senhor está a dizer a você, tranquiliza o teu coração e descansa no Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Louvado seja Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Bendito é o nome santo do Senhor. Abraão, a palavra diz aqui, versículo 18, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Aonde você tem crido? No que você tem crido? Na sua desesperança? O que vale mais? O seu fracasso ou a força que provém do alto? O que vale mais? O que vale mais para mim e para você? As nossas fraquezas, a nossa falta de vigor, ou para mim e você é mais valioso a fé no nosso coração? Se para você e a mim é mais valiosa a fé no nosso coração, nós vamos aprender a partir de hoje a esperar contra a esperança. A partir de hoje nós vamos aprender a esperar contra a esperança. Por mais que você vê tudo do seu lado escasso, sem saída, sem solução, por mais que você veja todas as portas fechadas sobre a sua vida, o Senhor está dizendo para mim e para você esta noite, que Ele é a provisão para a sua vida. O Senhor está dizendo a mim e a você, não tem que se desesperar. Portas se fecham, outras se abrem. Caminhos e estradas são fechadas, para que outros caminhos e outras estradas se abram para a nossa vida. Tem gente que fica muito estagnado em um lugar só. O Senhor está dizendo pela sua palavra, que mesmo que não haja esperança para você, Ele é a sua esperança. Nem que preciso for, Ele te arranca de algum lugar que você está. Nem que preciso for, Ele nos arranca de algum lugar que estamos,
para levar num lugar que prospera, num lugar que tem as bênçãos do Senhor, num lugar que coisas acontecem, num lugar que a palavra de Deus pode ser pregada, num lugar que a bênção do Senhor manifesta, num lugar que as coisas se movem a favor do reino e para a glória de Deus. Nem que Deus tenha que fechar alguma coisa sobre a sua vida e a minha. Ele é um Deus que faz as coisas acontecerem de acordo com a sua vontade, o seu querer, os desígnios do Senhor sobre a nossa vida. E haja em nome de Jesus esta noite em mim e você paciência e esperar o cumprimento da palavra do Senhor. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.